E hoje nós vamos começar a conversar sobre a semiologia endocannabinoide. Nós conseguimos ver muita coisa até agora, a gente já entendeu farmacologia, a gente já entendeu, ah, entendemos também um monte de outras aplicações, a gente já conversou sobre alguns detalhes de metabolismo, alguns detalhes de excreção. E agora, né, a gente vai juntar esse conhecimento. A gente conversou também sobre os sinais e sintomas da deficiência em endocannabinoides, não foi, pessoal? E agora a gente vai juntar isso na hora da consulta, tá? Então, essa aula de semiologia endocannabinoide vai ser então um apanhado de coisas, vai ser uma sugestão de modelo de anamnese, o que, que a gente tem que pesquisar e procurar para imaginar os cenários possíveis dentro da cannabis medicinal, dentro da medicina endocannabinoide, tá? Vamos chamar assim. Então, começando, eu vou falar uma coisa muito importante para vocês, tá? Que é uma sugestão de afiliação. Deixa eu só ajeitar aqui, pessoal. Uma coisinha de nada. Pronto. Eu vou dar para vocês sugestões de afiliação, tá? E isso quer dizer que aqui o Instituto Cannabis na Prática é parceiro de várias instituições que comungam da ciência canábica. Então, obviamente, aqui é um excelente lugar para vocês adquirirem informação, mas informações mais completas, mais informações, nós vamos conseguir acessar através de associações médicas, tá? Toda especialidade tem a sua associação médica. A neurologia tem Sociedade Brasileira de Neurologia. A psiquiatria tem a ABP, a Sociedade Brasileira de Psiquiatria, tá? E ter essas associações, se associar, é uma excelente maneira de você manter o seu networking ativo, conquistar mais networking, poder ter o auxílio de pessoas muito influentes, pessoas muito experientes na cannabis. Vocês têm a oportunidade de ficar bem atentos e ligados nos eventos de atualizações científicas, congressos, tudo que for então mais atual é discutido nesses grupos, tá? Então faz sentido, após você terminar a sua formação básica, pensar em participar desses grupos de pessoas mais experientes. Aqui no nosso ambiente, nós vamos ter, né, todo um suporte com pessoas muito experientes, mas obviamente você que está ingressando nessa área da cannabis medicinal e quer ficar bem atualizado e ver o que todas as outras pessoas estão discutindo sobre o tema, é interessante então você sair dessa bolinha que nós estamos criando, que vai ser uma bolha de conforto para vocês, e vocês começarem a desenvolver um relacionamento com as outras instituições. Nós aqui sugerimos a APMC, Associação Pan-Americana de Medicina Canabinoide. Vocês vão ter aí 50% de desconto, estudante tem um preço, público em geral parece que tem um preço, e médicos também têm um preço, tá? Os outros profissionais da saúde também têm acesso a um valor diferenciado. Vocês vão ter então desconto aí de 50% na afiliação dessas instituições que são muito amigas e que endossam tudo que a gente está falando aqui. O Flávio é um grande amigo, ele é o presidente da PMC, ele é extremamente experiente, principalmente com o público infantil, tá? É uma sumidade aí no tratamento de crianças autistas com canabinoides. Nós também sugerimos a Ambicam, que é a Associação Médica Brasileira de Endocannabinologia. Vocês também têm 50% de desconto, tá? Então aproveitem. Muita atualização científica está sendo comungada lá. E uma coisa muito interessante, a Ambicam, por exemplo, esse ano está fazendo o CBCam, que é esse mês. Eu vou participar, né? Ainda bem que eu consegui me programar para ir, porque esse ano vai ter a CBCam com a sumidade Eileen Howlett. Eu já mencionei ela para vocês aqui no curso. Foi a farmacologista que descobriu os receptores CB1 e CB2. Ela vai estar no CBCam esse ano, trocando uma ideia com a gente. Olha que oportunidade única, tá? Então é isso. É uma oportunidade dessas. A gente só tem se expondo a essas associações. A Ana Rune, que é uma grande amiga hoje. Cala a boca, Siri. A Ana Rune hoje é a presidente da Ambicam. O Eduardo Perim também é o vice-presidente. Ambos são psiquiatras e exercem um trabalho muito, muito interessante
de manter os nossos direitos enquanto médicos prescritores. Todas as discussões lá são para embasar a nossa prática clínica também, tá? E a terceira sugestão, que é uma fonte internacional, que eu sugiro que vocês considerem, tá? Porque é uma fonte que foi fundada em 1999, já tem aí vários anos, várias décadas de história. Eu sou social media da Society of Cannabis Clinicians, eu sou o único brasileiro hoje que tem afiliação deles para ser um membro, tá, da Society. E os nossos alunos ganharam $400 de desconto na matrícula. Não é pouca coisa não, tá, gente? Então eu sugiro que vocês utilizem esse QR Code e comecem esse relacionamento com o pessoal. Lá, por exemplo, eu conheci pessoalmente uma das maiores sumidades, né, que é o Ethan Russo, que é um dos pesquisadores mais influentes vivos hoje, tá? Então eu sugiro que vocês considerem, tá? Considerem essa afiliação. Para que a gente agora comece a falar da consulta de anamnese, de semiologia. Primeiro, galera, nós temos que entender assim, ó. Por que eu trouxe essa primeira imagem do primo diagnóstico? Porque muitos de nós vamos estar frente a um diagnóstico que nós não conhecemos algumas vezes. E a gente vai precisar sentar e vai precisar prestar muita atenção no nosso paciente para que a gente consiga extrair todas as informações, tá? Vocês que vão começar a trabalhar com cannabis medicinal, vocês vão ver que muita gente vai procurar vocês. Então, muitas dessas pessoas, ou elas não estão sendo acompanhadas por nenhum médico, ou elas já são acompanhadas por algum médico e, mesmo assim, nunca falaram de algum problema da vida para esse médico. E nós vamos precisar assimilar uma grande demanda de primo diagnóstico, tá? Então, chega o paciente no meu consultório dizendo assim, eu acho que eu tenho Parkinson, eu tô tremendo. E eu tenho que fazer o diagnóstico diferencial de todas as outras discinesias, tá? Então, nós que vamos trabalhar com cannabis, nós temos duas coisas muito importantes para ter em mente antes de começar a consulta com o nosso paciente. Ou você vai ser dentista e vai precisar fazer um diagnóstico inicial, ou você é médico e está tendo que ver um paciente pela primeira vez. Em ambos os cenários, tá? Você precisa realizar um diagnóstico bem feito. E antes de prescrever cannabis para o seu paciente, você tem que saber se ele pode, tá? Então é esse raciocínio que ele vai começar a nortear todos os nossos aprendizados da aula de hoje. E assim nós vamos conseguir entender quais os pacientes que a gente vai ter uma experiência um pouco mais solta, um pouco mais independente, e quais os pacientes vão ter uma experiência mais controlada, mais assistida, tá? E isso vale tanto para médico como para dentista. Vale para todos os que vão trabalhar nessa aquisição de dados de um paciente novo. Então, muitas vezes, você é um dentista e o paciente te procura para a prescrição de cannabis para um bruxismo, por exemplo. Mas se você for além, se você identificar algum comportamento que precisa de uma intervenção de outro profissional, isso vai também aumentar o leque, tá, de possibilidades que o seu paciente vai ter. Você consegue ver que ele está ali apreensivo, né, por causa do seu procedimento dentário, ou você consegue ver que ele tem um nível de ansiedade muito alto. Você, dentista, também pode medicar os pacientes para ansiedade, tá? Porque a ansiedade interfere no seu trabalho de dentista. Se vocês podem receitar benzodiazepínicos para os seus pacientes, vocês também podem receitar canabinoides, tá? E a justificativa, no final das contas, é a mesma. Se é algo que interfere na prática da sua clínica, da sua prática clínica, médica, dentista, você pode utilizar de meios farmacológicos para te ajudar, tá? Mas isso tudo começa de um diagnóstico bem feito, de sentar e prestar atenção no seu doente. É a única coisa que nós temos que fazer. E se durante essa entrevista, durante essa consulta, você identificar que esse paciente está além das suas capacidades de cuidado, você tem que ser honesto e referenciar esse paciente para um outro colega, tá? Então é interessante que nós tenhamos um banco de colegas para referenciar. Por isso que é tão interessante a gente falar de associações médicas, tá? Porque se eu conheço que tem um lugar que consegue me dar um neurologista que trabalha com cannabis, eu vou lá e vou pescar um neurologista. Eu vou perguntar no grupo, olha, tem algum neuro no grupo? Se eu conheço um cardio que trabalha com cannabis, eu vou perguntar, tem um cardio no grupo? Tá? E assim a gente vai conseguir ofertar um cuidado para o nosso paciente com
profissionais que entendem o tipo de terapia que nós estamos utilizando. Isso é importantíssimo, tá? Porque assim a gente garante que aquele paciente não vai cair na mão de um médico que não sabe prescrever cannabis, que é contra a cannabis, e ele vai desprescrever a cannabis do paciente. E isso a gente também precisa levar em consideração, tá? É um ponto importante para levar em consideração. Mas dito isso, né, vocês entenderam já. Se é algo que foge das suas capacidades, referencie para um colega. Se é algo que você identifica, tá? Se você pesca que o seu paciente, ou seja você dentista ou médico, se você pesca, por exemplo, que ele tem um nível de ansiedade que merece um cuidado, você vai referenciar ele para psicoterapia. Você pode fazer isso, tá? E isso é um cuidado a mais que vai melhorar a saúde integral do seu paciente. E agora a gente mergulha na sêmio, tá? Agora a gente vai falar de consulta, de intraconsulta, e como que a gente vai, então, entender o que perguntar, como perguntar e quando perguntar. Vamos lá. Não custa lembrar, né? A gente está aqui, todo mundo que está aqui é bem inteligente, é curioso. Vocês são pessoas que estão aqui para aprender, mas nunca é demais a gente ser lembrado de ser educado, de ser amigável, de ser compreensivo. Vocês não imaginam a quantidade de pacientes que eu recebo vindos de colegas super especialistas que são maltratados dentro da consulta, que são até, vamos dizer assim, que passam por agressões, são agredidos dentro das consultas médicas. Eu já presenciei isso com alguns pacientes e alguns colegas médicos, inclusive, tá? Então não vale, né, a gente esquecer de ser educado, esquecer de ser amigável, de ser compreensivo. Eu não importo a quantidade de espinho que você tem no seu pé, tá? Que você coletou no caminho que você veio, tá? E você está aqui hoje. O que importa mesmo é o grau de satisfação dos seus pacientes. Então, se você é um super especialista e se você tratar o seu paciente mal, ele não volta para você. É simples assim, tá? Então, não custa lembrar de ser educado, de ser amigável e de ser compreensivo. É importante estar num ambiente calmo e aconchegante, e isso vale também para a telemedicina, tá, pessoal? É muito difícil fazer telemedicina em um ambiente barulhento, em um ambiente confuso. Então, eu preciso estar num ambiente calmo, onde eu consiga, e o paciente também precisa estar, tá? Acontece frequentemente do paciente estar na rua, por exemplo, e querer manter uma consulta enquanto está em movimento, resolvendo outras coisas. Aí não dá para a gente manter essa consulta. Ou o paciente presta 100% da atenção na consulta e o médico presta 100% da atenção na consulta, ou a gente não deveria fazer a consulta. A gente tem nesses casos, principalmente na telemedicina, que falar com o paciente assim, olha, infelizmente a gente não vai conseguir realizar a consulta agora, porque você não está num lugar apropriado. E isso está, né, geralmente, quando o paciente marca uma teleconsulta, isso está lá nos termos que ele assina, tá? Eu preciso estar no ambiente adequado. Então, quando a gente tem essa justificativa, a gente fala para o paciente, ó, não dá para a gente manter essa consulta. Você vai ter que remarcar para um horário que seja conveniente para você. E, infelizmente, é uma perda de tempo para nós, tá? Mas é melhor fazer isso do que você fazer uma consulta nas coxas para o seu paciente e o seu paciente ficar queimado, tá? E você ficar queimado também, porque vai dar errado. Porque você não foi atencioso, porque o paciente não estava apto a te passar uma informação, tá? Então é pelo seu bem, pelo bem do paciente, cancele essa consulta, faça ela em outro momento. E aí, se você quiser cobrar por isso, você tem todo o direito. Se você quiser ser cordial e dar uma remarcação para o seu paciente, você pode fazer também, tá? Não custa de lembrar, ser atencioso. O bem mais precioso que nós podemos modular para o nosso paciente é a nossa atenção. Então, se eu não estou presente, eu perco o detalhe. Eu perco o detalhe que vai me dar a saída, que vai fechar o diagnóstico, que vai mudar a conduta, tá? Então, eu preciso modular a minha atenção para o meu paciente 100%. E esse é o bem mais precioso que eu posso dar para ele. É modular a minha inteligência e prestar atenção nele. E nunca duvidar da queixa do seu paciente. Isso aqui é importante, principalmente quando a gente está falando de saúde mental, de fibromialgia, de deficiências que não são visíveis a olho nu, tá? Então eu preciso sempre me lembrar que eu não vou duvidar da queixa do paciente em momento nenhum, tá? Eu sei que isso é aula de semiologia básica e vocês estão lembrados disso daí.
No final do módulo, nós teremos então um modelo de anamnese que vocês vão conseguir replicar no consultório de vocês, e a gente agora vai explicar cada um desses itens do nosso modelo de anamnese, tá? São parâmetros gerais que avaliam quase todas as interações que o sistema endocannabinoide consegue avaliar, consegue ter, tá? E isso a gente consegue trazer para a prática clínica em um modelo de anamnese. Então, nós vamos conseguir prever interações medicamentosas, nós vamos conseguir entender o estado emocional, o nível de atividade e o nível de produtividade que os nossos pacientes vão ter. E isso a gente vai começar a mergulhar agora, sabendo alinhar as expectativas que o paciente tem em relação ao tratamento com as expectativas reais embasadas pelo conhecimento que você sabe. Antes de começar a perguntar pelo paciente, tá? Nós precisamos nos lembrar que cannabis não é a cura para todos os males, tá? Cannabis não é uma panaceia, a gente sabe disso, a gente entendeu bem isso, só que o paciente não sabe disso. O paciente, ele ouviu falar de coisas milagrosas. Nós precisamos, antes de mais nada, meio que contrabalancear, tá? A gente precisa entender o que o paciente espera do tratamento, o que ele está esperando conseguir do tratamento e o que eu tenho para oferecer, tá? O que a cannabis tem para oferecer de benefícios que são realmente plausíveis de acontecer. Isso vai, obviamente, vir da nossa grande experiência clínica e que vem dos pacientes que nós vamos atender e das melhoras que vocês vão conseguir ver, tá? E isso é palpável ao longo do caminho. Mas então nós vamos precisar realmente alinhar as expectativas de dizer assim, ó, memória perdida, não tem um jeito ainda de virar uma chavinha, o paciente recobrar as memórias. O que a gente consegue fazer muitas vezes no Alzheimer é dar um conforto, deixar aquele paciente não ficar tão agitado, melhorar o sono, e isso melhora a qualidade de vida de todas as pessoas. Mas é muito comum que a gente consiga relatos, por exemplo, de pacientes falando assim, meu pai recobrou a memória com a cannabis. Só que quando a gente vai ver, ele não recobrou a memória por causa da cannabis. Ele recobrou a memória porque, usando o cannabis, ele desmamou o Rivotril que ele utilizava há muito tempo. E aí a memória dele vai, obviamente, melhorar, tá? Então, nós precisamos realmente tomar um tempinho e perguntar o que você espera do tratamento para que, então, eu diga se isso é possível ou não e contrabalancear o paciente e equilibrar, então, as expectativas dele. Primeiro momento é a identificação, aí por que eu trouxe esse slide? Ai meu Deus, tem que me ensinar a fazer a identificação do paciente, já vai vir tudo pronto no programa, ou então você está no seu consultório, já tem ali um programa já que vai te trazer isso mais ou menos. Em relação a cannabis, por que a gente tem que prestar mais atenção? Porque nós precisamos do nome completo, nós não podemos utilizar abreviações, nós temos que ter o nome completo, senão dá errado o processo, tá? Então, a gente tem que realmente perguntar para o paciente, esse é o seu nome todo? É o meu nome todo, então a gente pode continuar. E já que você está fazendo aquisição de dados, vocês têm que entender que a aquisição de dados é algo importantíssimo no mundo moderno, tá? Ao ter a aquisição de dados, vocês ganham um pouco mais de controle sobre a vida pública de vocês. Então, vocês vão ter mais acesso a procurar o seu paciente porque vocês vão ter mais dados. Data de nascimento, CPF, e-mail, endereço, CEP, telefone, tá? Desses daqui, telefone é o essencial. Na verdade, todos são essenciais para o processo em algum momento, tá? Então, para facilitar mais ainda, telefone, nome completo, CPF, a gente sempre pergunta para todas as pessoas, tá? E aí, é interessante também a gente entender de onde é o paciente, de onde que ele está falando. Às vezes nós vamos conhecer uma associação ou então uma fábrica que é mais perto da casa do paciente, para a gente poder então melhorar essa relação, né? Ali a gente vai ter que então pesquisar de onde que é o paciente, se vai fazer sentido fazer de uma fonte ou de outra e ter todos os dados para que a gente consiga cadastrar o nosso paciente e a gente consiga acessar o nosso paciente quando a gente precisa, tá? E isso é importantíssimo, mais para a gente conseguir acessar o paciente do que para o paciente ter algum benefício dessa coleta. Então é importante. Queixa principal, né? Obviamente, você vai perguntar para o seu paciente qual foi o motivo que eu trouxe aqui, como é que eu posso te ajudar hoje, o que está te incomodando. Para aqueles pacientes que são poliqueixosos, essa pergunta, o que está te incomodando, ela pode ainda ganhar o que está te incomodando mais.
do que as outras coisas, o que te incomoda mais, tá? Para a gente conseguir, então, começar a traçar um panorama de sintomatologia que o nosso paciente vai oferecer. E isso, obviamente, nós temos que deixar o paciente falar livremente. Hoje em dia tem até inteligência artificial que faz a leitura, ela faz a análise de tudo que o seu paciente fala. Então a gente não precisa mais ficar escrevendo, porque a inteligência artificial já está fazendo a transcrição, tá? Então, procurem inteligências artificiais de transcrição. Se você tem uma prática clínica e já exerce isso de algum lugar, ou então você acessa a clínica do Instituto Cannabis na Prática, onde todo o nosso framework já é integrado com essas inteligências artificiais. Mas vamos lá. Você tem que deixar o paciente falar. Tem que deixar. Senão, você vai perder o detalhe. Senão, você perde o fio da meada. Você não consegue puxar as informações que você quer. Cada paciente vai começar a ir por um lado, a gente já sabe que cada paciente é uma viagem, é um universo, mas nós precisamos tentar nos conectar com aquela pessoa. O seu trabalho, então, não vai ser ficar escrevendo coisa. Você pode até escrever ali um tópico relevante para você depois abordar ainda dentro da consulta. Você pode escrever algumas dicas para que te ajude a construir a sua história. Mas você tem que deixar o paciente falar. E aí, tudo que for relevante você vai identificando e vai tentando individualizar isso para aplicar isso em algum outro momento. Mas é importante sempre não conduzir o paciente para o lado que você quer, deixar ele falando. Inclusive, ó, acabei de lembrar de um ponto importantíssimo sobre isso. Muitos pacientes vão procurar a gente para ter acesso a cannabis recreativo. Esse tipo de paciente, ele vai conseguir te dizer isso na hora que você fala, por que você veio aqui? O que eu posso fazer para te ajudar? Tá? E aí, obviamente, a conduta, né, o jeito que nós vamos conduzir essa consulta, ela vai mudar. Ela passa, então, a não obedecer ao que o paciente quer, que é um uso recreativo, e aí nós vamos ter que conduzir essa consulta para uma consulta de redução de danos. Tá? Mas isso daí é facilmente identificável nesse primeiro momento. Então é interessante que a gente consiga pesquisar isso daí também, tá? Antecedentes pessoais. Por que é importante perguntar antecedentes? Sei que essa aula vai ser maçante para algumas pessoas, mas tem um motivo pelo qual a gente precisa perguntar, tá? Em relação a cannabis. É importante a gente evocar da memória dos pacientes que, às vezes, eles podem ter passado por algum episódio traumático que está ali no fundo da memória. Às vezes, o nosso paciente ele pode já ter tido um transtorno psicótico, ele já pode ter tido uma crise inicial que foi isolada em algum momento da vida dele, ele não tem isso hoje, tá? Eu preciso perguntar ativamente desses antecedentes. É importante. E é importante também evocar as doenças de controle, né? Principalmente porque nós não deixamos de ser clínicos gerais. Isso está ainda dentro do nosso DNA. E quando a gente identifica que o paciente tem alguma doença crônica não tratada, nós podemos absorver essa demanda. Eu faço isso enquanto clínico, mas você pode referenciar para o profissional que você achar melhor também, tá? E aí fica a cargo do que você quer conduzir, de como você quer conduzir os seus pacientes, mas pelo menos você fez o trabalho de médico, de investigador, de descobrir que ele tem isso, tá? Diabetes, hipertensão, AVE, arritmias, são eventos importantes, tá? São coisas importantes em relação a cannabis. Principalmente porque quem já teve um AVE pode receber cannabis como um tratamento. Quem tem hipertensão arterial sistêmica pode receber cannabis como tratamento. Quem é diabético pode receber cannabis como um tratamento de jeitos diferentes, tá? Então, de jeitos diferentes, a gente vai conseguir ajudar o paciente com essa pergunta, né? Arritmias é importante da gente perguntar, principalmente arritmias, tá? Arritmias e eventos psiquiátricos. Se o nosso paciente ele é um paciente que já teve uma crise de ansiedade, se ele já teve uma crise despersonificante, se ele já teve algum episódio esquizoide, é importante eu pesquisar, e é aqui, é nessa hora, logo no começo, para eu pesquisar, tá? E isso, obviamente, assim, o seu paciente ele vai estar falando da vida dele. E em algum momento, ele vai dizer ou que já toma remédio para alguma coisa, ou que já faz algum tratamento, ou que já teve algum diagnóstico. E aí é o momento de você perguntar quais outros diagnósticos você tem. Quais remédios você toma. Isso daí vai vir um pouquinho mais na frente. Mas a gente está na hora de perguntar assim, me conta um pouquinho mais sobre você, tem alguma coisa relevante do seu passado pessoal para eu entender, ok?
Antecedentes familiares, aí igualmente importante, tá? Clinicamente e em relação a cannabis, se eu tenho esquizofrenia presente na minha família, eu tenho que imaginar que esse paciente. ah, eu vou mandar um questionário, Patrício. Vou mandar os modelos de questionário, todos que vocês precisam aprender e manejar em relação a cannabis. Daí foi um trabalho que eu fiz, um trabalhão que me deu de sair correlacionando sinais e sintomas e de manter uns métodos de acompanhamento de cada patologia, tá? Isso aí a gente vai dar para vocês. Mas, ó, esquizofrenia é uma parada muito importante de eu pesquisar. É algo que eu preciso ter certeza que o meu paciente não tem histórico familiar. E eu preciso rastrear se ele tiver. Eu preciso ativamente rastrear. Por quê? Porque, realmente, do ponto de vista genético, a gente viu do metabolismo na aula passada. Vocês lembram do metabolismo? Então, aqui, ó, é importante porque a gente tem transmissão genética. Se o pai metaboliza mal o THC, nós temos que imaginar que aquela pessoa vai ter um gene de metabolismo de THC ruim também. Ou então, pelo menos, vai ter uma mistura desfavorável, pelo menos com um componente desfavorável, tá? Então, a esquizofrenia é importantíssimo por causa do metabolismo. E metabolismo é através, né, da genética. E a genética vai, então, me dizer que aquele filho, enfim, aquela pessoa tem uma predisposição ou não. Isso daí eu preciso elucidar. E aí, nós vamos entrar no jogo um pouquinho mais confortáveis, um pouquinho mais preparados para aquele paciente que a gente está tentando interagir com ele, tá? Eu tento pescar todos os tipos de coisas que podem dar errado. Falar de trabalho para adulto é importante. Trabalho tem uma extrema importância na vida dos adultos, principalmente nos adultos que estão produtivos ainda, então é mandatório a gente categorizar qual que é a relação que aquele indivíduo tem com o trabalho, porque a gente sabe, a gente vai trabalhar com cannabis. A grande parte da demanda de cannabis vai ser em relação a estresse. E o maior fator de estresse é o trabalho. Não tem outro, né? É o grande maior. Então, o trabalho, sendo uma das grandes partes da vida de um adulto, faz sentido da gente começar a perguntar como que é a sua relação com o trabalho, qual que é a sua rotina de trabalho, qual que é o seu trabalho, porque o trabalho vai influenciar diretamente no que a gente consegue prescrever de canabinoides para algumas pessoas. E isso é importante. Eu tenho um paciente, por exemplo, que ele é operador de máquinas, ele trabalha na plataforma de petróleo. E ele não trabalha no Brasil. Ele toma um voo todo mês. Ele trabalha 30 dias na plataforma e 30 dias em casa, tá? Para esse paciente, eu preciso saber se ele se submete também a exame toxicológico. No caso, esse paciente em questão faz exame toxicológico aleatoriamente, pelo menos umas 3 vezes por ano, tá? E aí, obviamente, esse paciente daqui, a gente precisa entender as limitações dos exames e das empresas, né? Que vão dizer assim, ó, você pode benzodiazepínico, mas não pode THC. Isso aí é a regra da empresa, tá? Eu não posso jogar contra o meu paciente nisso. Eu preciso pescar essa informação na anamnese, tá? Imagina a bronca que não é você ter um paciente que ele foi mandado embora do emprego dele, do ganha-pão dele, porque você prescreveu THC sem ele poder, tá? Então, vocês estão vendo que, assim, falar de semiologia pode ser até maçante para algumas pessoas, mas tem alguns detalhes aqui que vão salvar a vida dos seus pacientes e a sua de vez em quando, tá? Então, toxicológico é algo que eu preciso esperar, eu posso pescar essa informação no trabalho. Tem paciente meu que é artista e não tá nem aí para toxicológico. Tem paciente meu que é operador de poço de petróleo e aí vai precisar fazer toxicológico. Tem paciente que trabalha embarcado, tem paciente do exército, enfim. Trabalho, categorizar então o trabalho e ver qual é a rotina de trabalho também vai dar outras informações importantes, né? Qual que é o nível de interação que ele tem com o trabalho, quantas horas ele passa sentado, por exemplo, quantas horas ele passa na frente de tela, se ele sai diretamente da frente da tela para a cama para tentar dormir. Isso tudo a gente consegue, né, pescar perguntando sobre trabalho. E não é uma pergunta que vai dar informações vãs ou informações simples. Nós vamos conseguir corrigir vários comportamentos do nosso paciente apenas perguntando sobre trabalho. Até mesmo entender um consumo de Ritalina, consumo de café, consumo de Venvance de alguns pacientes, e não é pouco não, tá? São vários pacientes que chegam fazendo tratamento para TDAH já e querendo uma diminuição desses sintomas adversos. E aí quando a gente vai ver,
eles estão usando o Venvance de maneira completamente anárquica, errada. E nós vamos precisar também sentar e ver. Você quer ser mais produtivo no trabalho, a gente precisa revisitar alguns hábitos, ou então pelo menos mandar para algumas pessoas que vão conseguir, tá? Obviamente, pacientes pediátricos, isso não vai ser uma interação que a gente vai esperar, mas aí a gente vai ter uma outra coisa para os pacientes pediátricos, que é perguntar sobre a rotina, tá? A rotina daquela criança. A gente precisa entender isso, tá? Então, é quase a mesma coisa que o adulto, só que aí a gente vai precisar entender como que é a rotina daquela criança, o que é que ela faz todos os dias, o que que é gatilho para ela sair do norte, sair dela, entendeu? Então, é quase como se fosse um trabalho, mas a gente pergunta outras coisas. O modelo de anamnese da criança ainda vai demorar um pouquinho para ficar pronto, tá? E aí essa aula aqui vai ser atualizada assim que ficar. Podem ter certeza que eu mando para vocês. Mas alimentação, obviamente, se a gente está falando de sistema endocannabinoide, como é que eu consigo meus endocannabinoides? Através da alimentação, tá? Então eu preciso me certificar que o paciente tem hábitos legais, eu preciso tentar corrigir hábitos alimentares e encaminhar esse paciente se eu percebo que ele tem hábitos que eu não consigo manejar, tá? E aí, aqui pode ser hábito em relação à comida, pode ser um hábito alimentar, pode ser um hábito noturno, pode ser um consumo de café, pode ser qualquer tipo de coisa que o paciente bota para dentro, tá? Porque a única coisa que nós vamos botar para dentro ad eterno na nossa vida é o quê? Alguém sabe? É muito fácil essa. Interajam aí. Qual que é a única substância química que a gente tem que botar para sempre dentro do nosso corpo? E que se a gente não botar, a gente cria uma pedra no rim. É a água, né, gente? Então, água, até água, se a gente bota demais, a gente dilui o paciente, a gente faz uma hiponatremia dilucional, tá? Até água a gente precisa ter muita consciência e um propósito para estar fazendo. Reidratação é um negócio complicado na medicina, a gente sabe, tá? Mas a gente está falando de hábitos alimentares. Isso quer dizer o quê? Que tudo que eu boto para dentro vai entrar para a conta. Não tem um jeito de eu enganar o metabolismo. Então, eu preciso revisitar, eu preciso categorizar os hábitos alimentares desse paciente, porque aí eu vou conseguir prevenir que ele entre em equilíbrio. Vou prevenir que ele entre em desequilíbrio endocannabinoide. Se eu sei que ele faz toda a dieta dele, inclui proteínas, inclui gorduras de origem animal, e que inclui uma quantidade equilibrada de todos os oligoelementos, eu vou então entender que esse paciente não tem um problema alimentar. Tá? Pelo menos isso não é um problema para ele. E para alguns pacientes vai ser. E aí, a cannabis entra aonde na alimentação? Nós temos como utilizar o THCV para inibir o apetite. Vocês lembram do THCV, que eu já falei para vocês? THCV e CBD, eles ajudam no tratamento das pessoas que têm compulsão alimentar. Então, categorizar os hábitos alimentares dos nossos pacientes vai ajudar a gente a escolher um canabinoide, um perfil de tratamento, tá? E aí é o seguinte, o THC e o CBG, por exemplo, eles aumentam o apetite, que é a nossa larica, tá? Para algumas pessoas, pessoal, o CBG, ele dá mais larica do que o THC. Principalmente porque a gente faz THC na grande maior parte das vezes com o CBD junto. E o CBG, ele é um pouco mais potente, tá? Do que o THC nesse estímulo de apetite. E quando a gente bota CBD junto do THC, vocês lembram que eu falei que CBD é o melhor amigo do THC porque ele ajuda a diminuir os efeitos adversos? Também tira um pouco da fome, tá? CBD junto do THC ajuda a não estimular tanto o apetite das pessoas. Vai estimular. É muito comum seu paciente chegar para você dizendo assim: ah, bom, meu apetite dobrou, meu apetite subiu pra caramba. Mesmo com CBD e THC. Isso vai acontecer também. Mas é uma fome menos, tá? É uma fome menor do que só o THC ou só o CBG. CBG dá mais fome, THC dá um pouco menos de fome do que o CBG, mas ainda assim é muita fome. Então, para esse grupo de pacientes, tá? O pessoal que tem HIV, que está em SIDA, tá? Que está emagrecido, para aqueles atletas que precisam de aumento de ingesta calórica porque não conseguem bater as calorias que precisam, isso é comum na minha prática de médico, né? Que trata atletas, né? É muito comum, tem até relato, por exemplo, do Michael Phelps, que disse que o ano que ele ganhou aquele horror de medalha dele, ele fez um tratamento com cannabis, fumando inclusive, tá? O que é não aconselhado para um esportista, obviamente, mas imagina se ele não tivesse fumado.
o tanto de medalha de recorde que ele não teria levado, né? Obviamente. Então, assim, a gente consegue melhorar a relação com o alimento de algumas pessoas. Eu tenho pacientes bulímicos, eu tenho pacientes anoréxicos que conseguem melhorar a relação de comida porque tem fome, porque sentem fome, tá? E isso daí é uma coisa muito interessante que a gente consegue extrair só de perguntar como que é a sua alimentação, tá? Nós precisamos, a gente falou de disruptores endócrinos, tá? A gente falou de disruptores endócrinos, de plástico, de isopor e do malefício disso. É aqui que a gente também vai ter espaço para perguntar para esse paciente como é que está sendo o seu consumo de plástico, como que é o plástico na sua vida. E isso pode salvar a vida de vários pacientes seus, tá? Não subestimem a presença de plástico, tá? A gente precisa realmente passar um raio-x nisso, nesse comportamento dos nossos pacientes para promover o bem. Eu posso mandar depois para vocês os artigos falando de BPA e de xenoestrogênios e como vocês têm esses artigos aí, tá lá no Notion, dá para vocês acessarem. E o malefício que acontece na nossa vida. A gente sabe que plástico aumenta em 4,5 vezes a nossa chance de morrer subitamente, de ter um infarto, de ter um AVC. Para quê? Eu preciso então pegar isso e estimular todos os meus pacientes a comprarem quentinhas de vidro, a trocarem os copos de isopor por um copo de cerâmica, tá? Uma caneca de cerâmica, por exemplo. A gente estava falando de água, os hábitos de hidratação também são importantes da gente conseguir quantificar e tem vários motivos, tá? Por causa disso. Um dos efeitos colaterais mais legais para mim dos canabinoides é então a xerostomia. A gente está falando de semiologia. Xerostomia é a boca seca, tá? Que é algo, são mucosas secas, tá? Na verdade, porque aí a sua mucosa ocular vai ficar ressecada, sua mucosa oral vai ficar ressecada e você vai querer tomar mais água. Esse é um efeito colateral que é um efeito benéfico. Ele é chato, tá? Ficar com boca seca é um saco. Mas é um preço. Eu prefiro tomar mais água. E é interessante num caso específico, por exemplo, paciente idoso. Paciente idoso não toma menos água? Um jeito da gente estimular esse paciente a tomar mais água é deixar a boca dele seca. E aí ele vai querer tomar mais água, tá? Então isso é interessante para os pacientes idosos. A gente consegue, só nessa prática, tá? Só com esse efeito colateral, a gente consegue reduzir a incidência de infecções urinárias em idosos, tá? Isso daí é uma promoção à saúde que é associada com o efeito colateral dos canabinoides. Mas é um efeito secundário, terciário talvez, tá? Dos canabinoides. É diminuir a incidência de infecções urinárias, porque o paciente vai se hidratar corretamente, tá? Um bom parâmetro para a gente se basear é a cor da urina. Então, você pode dizer para o seu paciente assim, como é que é a cor do seu xixi? Pode parecer uma pergunta infantil, essa daí, mas não é. A gente é médico. Nada que a gente pergunta não faz sentido perguntar. Perguntando sobre a cor do xixi, você vai conseguir trazer um insight do seu paciente de dizer assim, meu xixi é escurinho, né? Acho que eu preciso tomar mais água. Porque isso daí é matemática básica, tá? No fim das contas. Quando você traz isso para a consciência do seu paciente, não só você está melhorando a vida dele, mas você está melhorando também o nível de interação que ele vai ter com a própria medicação. Tá? Então é interessante a gente estimular nossos pacientes a adotarem um hábito hídrico interessante, porque é através da água que a gente vai entregar as coisas. Tá? A cannabis ela é lipofílica, mas se eu tenho meu sangue extremamente viscoso e concentrado, eu vou demorar muito para entregar isso para os tecidos que eu preciso. Tá? Obviamente, monitorar a cor faz sentido. E é isso, em relação à água. Pesquisar o trânsito intestinal dos pacientes também é importante. Nós vimos, né, na disposição dos receptores CB1 e CB2, que eu tenho receptores CB1 e CB2 em todo o trato gastrointestinal. Essa manipulação dos receptores CB1 e CB2 vão melhorar o trânsito intestinal, melhora todos os aspectos fisiológicos. Então, a gente tem de vez em quando alguns pacientes que são irritados, que são constipados, que vão relatar, mas doutor, meu trânsito intestinal nunca foi tão bom. E isso por quê? 2 ou 3 motivos. Primeiro, nós estamos oferecendo uma medicação que é um óleo, tá? E alguns pacientes podem, inclusive, ter diarreia, tá? Se a gente está usando, por exemplo,
um óleo de 20 miligramas por ml e nós precisamos fazer 200 miligramas de canabidiol para esse paciente. Ele vai ter que tomar, então, 10 ml, tá? E 10 ml de óleo é quase que uma lavagem. Obviamente, nós temos opções que vão conseguir entregar 200 miligramas sem expor o paciente a isso, mas eu estou dizendo de um cenário onde o paciente ele vai ter uma diarreia porque está usando uma dose muito alta. Isso aí é possível. É possível também que a presença dos canabinoides organize o trânsito intestinal, que melhore e otimize a motilidade gástrica, porque essa é uma das funções do agonismo dos receptores CB1, tá? No sistema nervoso parasimpático. Nós conseguimos melhorar e estimular a motilidade gástrica. E isso, obviamente, se eu estou aliado, se eu estou associado com uma dieta, com a correção de hábitos alimentares do nosso paciente, ele vai melhorar o trânsito intestinal pelos dois lados. Então, ele vai melhorar bastante. E melhorar o trânsito intestinal é sempre uma ideia legal, tá? É sempre um dos objetivos terapêuticos maiores. Porque nós sabemos que o nosso intestino é o nosso segundo cérebro, né? E aí, é através do intestino que a gente consegue absorver a matriz para fabricar os nossos neurotransmissores. Nós não fabricamos os neurotransmissores no intestino, mas a gente quebra os nossos alimentos no intestino e absorve eles lá. E é através disso que a gente cria os nossos neurotransmissores nas glândulas e nos locais apropriados. Se a gente não tiver a matriz e a gente não tiver o nosso intestino funcionando direitinho, a gente vai absorver metabólito. E quem absorve metabólito faz um hormônio de má qualidade, tá? Isso daí também é provado cientificamente, isso daí não é um mistério científico para ninguém. Se você tem um trânsito intestinal adequado, o seu humor fica melhor. Mas não é porque você não está cheio de fezes, né? Quem está enfesado ou enfesado, tá? A gente usa isso para falar que o fulano está chateado, que está com raiva. Mas se a gente fica cheio de fezes, enfesado, nós vamos ficar chateados, nós vamos ficar doloridos, nós vamos ficar sem querer fazer as coisas, tá? Justamente, a gente sabe historicamente que quem está enfesado, que quem está constipado, fica mal-humorado. Eu não sei vocês, mas eu fico bastante. E aí, a gente conseguindo organizar isso, a gente melhora o humor do nosso paciente. E essa justificativa, tanto do ponto de vista dos efeitos neurológicos, né, dos efeitos simpatomiméticos do THC e do CBD, que não tem simpatomimético, mas tem efeito neurológico, como do efeito dessas substâncias no trato gastrointestinal. Tá? Então a gente consegue reorganizar e reequilibrar esses estímulos e trazer isso para um equilíbrio. Tá? O sistema endocannabinoide é um sistema de equilíbrio. Então vocês vão começar a ver que monitorar o trânsito intestinal dos seus pacientes faz muito sentido. Tá? Porque aí vocês vão conseguir visualizar a melhora também. Quem não pergunta, não acha. Essa é a máxima. Por que médico não gosta de ir médico? Porque vai encontrar alguma coisa. Se a gente está procurando, então a gente vai ter mecanismos de dizer, melhorou o trânsito intestinal dele, ou então, piorou. Às vezes, nunca aconteceu comigo, tá? Nunca aconteceu comigo, mas possa ser que um dia o paciente vai ficar constipado pelo uso da cannabis. Até hoje não aconteceu comigo. Um excelente jeito de pesquisar o trânsito intestinal é a escala de Bristol. Carol, que está aí vendo a gente agora, ela é proficiente em monitorar o trânsito intestinal dos pacientes dela e isso daí é uma coisa que a gente precisa fazer, assim, primordial, né, Carol? É isso daí. Inclusive, pessoal, isso significa que o alimento ele está sendo digerido da maneira correta, ele está sendo absorvido da maneira correta e que está sendo excretado da maneira correta. Isso previne quase tudo que a gente estava falando, né, para trás, que é o paciente absorver metabólito, o paciente passar muito tempo com a comida ali naquele ambiente que é um ambiente de absorção. É um ambiente de absorção de todos os lados. Então, se eu tenho algo que já deveria ter ido embora, eu absorvo o que não deveria estar dentro de mim. Simples assim. E aí, escala de Bristol é uma excelente maneira da gente ver, né, quantificar ali as fezes dos nossos pacientes. Não é só cannabis que vai melhorar a consistência das fezes dos pacientes, tá, pessoal? É cannabis mais a dieta, mais a Nutri, mais o nutrólogo, mais o ajuste comportamental, tá?
Aí, obviamente, esse paciente ele vai conseguir desempenhar um trânsito intestinal, um fluxo intestinal mais adequado. E aí, a gente vai entrar num ponto que é, assim como a alimentação, exercício, o sono é um dos 3 pilares da nossa saúde, da longevidade. Isso daí a gente sabe muito bem, não é segredo para ninguém, que uma noite de sono bem dormida, ela faz milagres, não é não? Então, pessoal, a gente precisa categorizar e dissecar qual que é a relação que o nosso paciente tem com a cama, com o momento de dormir. E aí eu vou fazer uma perguntinha para vocês. Levantem a mão aí do chat. Quem é que dorme bem hoje e que não usa cannabis? A maioria das pessoas que me procuram, elas vêm com queixas de sono, porque nós vivemos no mundo moderno, tá? E tudo, tudo desse mundo moderno, essa quantidade de luzes artificiais que eu tenho aqui na minha frente, eu tenho um microfone com a luzinha, tem um ring light aqui, tem um ring light ali, tem uma luzinha ali, tem outra ali. Isso tudo é luz artificial, pô, já tá de noite, eu não era para estar exposto à luz artificial. Então isso é algo do mundo moderno. Isso mexe com o nosso eixo neuroendócrino. Você pode dizer que não, mas luz artificial mexe com o nosso eixo neuroendócrino. E o que que acontece? A gente vai começar então a modular a nossa atenção muito mais tempo do que a gente precisaria nos tempos anteriores. Então, nós convivemos hoje com a quantidade de informação que é 1000 vezes maior do que a quantidade de informação que nossos avós tiveram na vida. E você acha que o nosso cognitivo tá pronto para aguentar 1000x? A gente não aguenta nem o áudio do WhatsApp 2x de vez em quando, e isso também é uma das coisas que está trazendo a gente para uma velocidade cada vez maior, cada vez maior, cada vez maior, tá? Então, pessoal, nós precisamos entender que um dos maiores benefícios da cannabis é recobrar, é reensinar para o paciente a capacidade dele de relaxar, de desligar de um jeito fisiológico, de um jeito que não é induzido por um coice, de um jeito que não vai te deixar ressaca no outro dia, tá? Então, sono é um dos grandes gatilhos, é um dos grandes funis da cannabis medicinal. Quase ninguém dorme bem hoje em dia, e dormir bem é um luxo, tá? Principalmente nesse mundo moderno, extremamente acelerado. E o que que nós temos hoje também em relação ao sono? O que que o TDAH está no meio dessa aula? Por quê, pessoal? A privação de sono, ela faz justamente um sintoma mímico do TDAH. Mas não é TDAH, é só falta de sono. Então, antes da gente dar um diagnóstico de TDAH para alguém, a gente precisa perguntar: tá dormindo bem? Tá dormindo legal? Aí o seu paciente ele pode até te dizer assim: pô, doutor, mas eu durmo de 8 a 9 horas por noite. Mas ainda assim eu acordo destruído, cansado. Parece que um caminhão passou em cima de mim. Parece que não dá nem vontade de sair da cama porque eu tô todo dolorido. Não sei vocês, tá? Eu não sinto isso mais. Eu já senti isso. Eu já dormi 10 horas e serviu de nada, tá? Às vezes, nós não precisamos dormir mais. A gente precisa melhorar nosso sono, melhorar a capacidade do nosso corpo de se recuperar, tá? Então, a gente tem ali essa faixa entre 6 horas e meia e 9 horas, que é uma faixa que a maioria das pessoas vai transitar dentro dela, tá? Aí a gente tem 8 horas de sono como um padrão, tá? Mas você não precisa dormir 8 horas de sono para ter um sono bem aproveitado. De vez em quando eu posto isso frequentemente no meu Instagram, vocês veem que eu durmo 4 horas e meia, 5 horas e meia, eu tenho 1 hora e 40, 2 horas de sono profundo, que para mim é o suficiente, tá? Antes da gente diagnosticar alguém com o TDAH, a gente vai ter que perguntar do domínio do sono para categorizar então se o nosso paciente está dormindo bem ou não. Porque se ele não estiver dormindo bem, tendo sintomas de TDAH, qual que é o tratamento para o TDAH? Não é estimulante? Tu acha que o sono desse paciente vai melhorar ou vai piorar? É, né? Vai piorar. Então eu preciso antes me certificar 100% que esse paciente está tendo um aproveitamento legal de sono. E aí muitos pacientes vêm para o consultório dizendo assim: eu acho que eu tenho TDAH.
Imagina o tanto de diagnóstico errado que a gente não tem por aí, porque as pessoas simplesmente não perguntam do sono, ou então tratam as pessoas com benzodiazepínico, com Zolpidem, que pode até te fazer dormir 8 horas, mas não faz você alcançar o sono REM, o sono profundo, tá? Então, pessoal, ó, sintomas de prejuízo na memória, sonolência excessiva, astenia, adinamia, falta de motivação, procrastinação, falta de concentração, irritabilidade, são sintomas concomitantes, tá? Da privação de sono e do TDAH. Mas, se a gente pega esses sintomas aqui, desconsidera o sono do paciente e fala que ele tem TDAH, nós podemos estar fazendo uma iatrogenia para ele, porque a gente vai piorar a capacidade desse paciente de relaxar, a gente só vai jogar mais gasolina na fogueira, tá? Então, prestem bem atenção ao lidar com um paciente que diz para você, acho que eu tenho TDAH. Primeiro, você tem que ser muito criterioso. Se você não quer dar esse diagnóstico, referencie para um psiquiatra, para alguém que consegue dar esse diagnóstico, tá? Mas é isso daí. A gente precisa, antes de pensar em TDAH, pensar em sono. Excluir o sono, aí o TDAH é uma causa provável, mais provável do que as outras. E em relação ao sono ainda, tá? Nós precisamos identificar do nosso paciente qual é o tipo de insônia que ele tem. Se é uma insônia inicial, se o seu paciente vai falar assim, eu demoro muito para pegar no sono, eu deito 10 horas da noite, mas eu só vou pegar no sono mesmo às 1h20 da manhã. Então esse paciente tem uma insônia inicial, tá? Eu preciso saber disso daí também. Eu preciso também saber se o meu paciente ele até pega no sono rápido. Doutor, eu deito, eu apago, mas dá 1 hora eu acordo e não consigo dormir mais, tá? É uma insônia de manutenção. Aquele organismo entendeu que dormir já deu, ou então ele não se sente confortável na posição que ele está dormindo. Às vezes ele tem a apneia do sono, ele não consegue oxigenar bem, e aí ele dorme e acorda, tá? E a insônia terminal, que é aquela insônia que o paciente também consegue dormir. Pessoal, a insônia de manutenção geralmente é o sono picotado, tá? Aquele sono que é cheio de interrupções ao longo da noite. Muito comum em pacientes com TDAH e mais comum ainda em pacientes que não têm TDAH e estão se tratando para TDAH, porque fizeram um diagnóstico errado para ele. É mais comum ainda porque esse paciente ele já tem um problema, que era o sono. Se você dá uma medicação que altera o sono e esse paciente já tem um sono ruim, ele vai piorar bastante, tá? A insônia terminal é aquele paciente que ele até dorme, ele pega no sono rápido, mas ele acorda muito cedo e não consegue dormir mais, tá? Então é muito parecida a de manutenção com a terminal, mas uma é no início, a outra é no meio e a outra é no final. A gente pesquisando isso, nós temos como também traçar qual é o tipo de comportamento que esse paciente está fazendo que está levando ele para esse desequilíbrio, tá? Para essa falta. E aí nós temos condições de intervir no nosso paciente de um jeito mais assertivo, tá? Então, pessoal, vocês vão ver. Eu não estou aqui falando só de vamos prescrever cannabis para sono. Eu preciso fazer vocês entenderem a semiologia por trás, porque a gente precisa pesquisar. Não é só prescrever, tá? Eu ensinando isso para vocês, a gente está fazendo bem para o nosso paciente. Então, não é tão simples igual, toma aí 10 gotas de canabidiol de noite, tá? Não é. Tem paciente que vai se dar bem com CBD. Tem paciente que vai precisar de THC para indução de sono. A gente vai conseguir botar também o CBN, que a gente viu que o CBN é importante no tratamento da insônia, tá? Então nós precisamos entender direitinho qual que é o tipo de deficiência que o nosso paciente tem, até para programar a posologia, tá? Eu não falei aqui ainda de posologia. A gente não falou de prescrever ainda para ninguém, tá? Mas se eu sei que o nosso paciente tem dificuldade inicial, eu vou fazer o seguinte: eu vou prescrever cannabis 1 hora a 1h30 antes de dormir. Para quando chegar a hora de dormir dele, vocês lembram da farmacocinética da aula passada, tá? É 1 hora, 1h30 para bater. Então, quando chegar 1 hora, depois que ele tomou, ele vai ter um pouco do efeito e ele vai conseguir engatar num sono legal. Os pacientes melhoram geralmente. Vai ter os pacientes também que a gente vai precisar fazer a posologia para os pacientes de insônia de manutenção, de insônia terminal, 10 gotas ao deitar.
Porque ele não pega no sono rápido, ele precisa só de uma manutenção. Então, daqui a 1 hora e meia, essa medicação ela vai entrar e vai aumentar o tempo de sono desse paciente. A gente consegue melhorar também só perguntando, tá? É um ajuste simples de prescrição e de posologia, que aí assim a gente consegue melhorar bastante a qualidade do sono dos nossos pacientes. Outra coisa importantíssima que hoje não faz sentido da gente não falar em toda consulta, tá? Para todas as pessoas. A maioria das pessoas utilizam isso daqui, ó, um relógio. E isso daqui é uma excelente aquisição de dados. É uma aquisição de dados que não te incomoda. Você está aqui no seu pulso, com o reloginho, você dormindo com ele, você nem sente ele, tá? É muito melhor do que uma polissonografia, tá? Obviamente tem dados na polissonografia que a gente não consegue através do Apple Watch, do smartwatch. Mas hoje nós já temos aplicativos muito interessantes que dão informações completíssimas sobre o ciclo de sono que a gente tem, tá? Inclusive o aproveitamento, inclusive saturação de oxigênio, batimento, frequência cardíaca, tá? Então nós conseguimos tirar muitas informações valiosas monitorando o sono dos nossos pacientes. O que eu gosto de fazer? Eu pergunto para todos os pacientes que se queixam de insônia, de problemas de sono, eu pergunto, tem relógio? Ah, doutor, eu quero comprar. Beleza, compra. Compra o mais barato que tem. Não precisa comprar o chique, não. Compra qualquer um que monitore o sono, que tá bom, já tá massa, tá? E aí a gente vai estimular o paciente a fazer os sleep reports. Quem é atleta e quem vai trabalhar com atleta, isso daqui vai ser fácil pra caramba, tá? Eu aprendi isso com meus pacientes atletas. Porque todos eles tinham uma frequência na aquisição das informações em relação à performance de treino e a descanso, tá? Então faz muito sentido a gente começar a monitorar quanto de descanso aquele atleta está precisando, quanto de sono REM aquele paciente fibromialgico precisa para sair da crise. Então eu consigo quantificar isso hoje, tá? De um jeito muito fácil, de um jeito não incômodo, tá? Para o paciente. Então se lembrem de perguntar, você tem Apple Watch? Se você conseguir ver ectoscopicamente, se você olhar, bater o olho para o seu paciente, ele tiver de Apple Watch, você já pode falar assim, olha, tem um aplicativo aqui que você consegue entrar e tal para monitorar o seu sono. Então, ajusta o seu celular, o seu Apple Watch, faz a sincronia aí para você começar a monitorar o seu sono, tá? E aí a gente vai ter muito mais informações, inclusive, tá, informações valiosas para quando a gente precisar judicializar, para quando a gente precisar construir um laudo de melhora dos nossos pacientes. É em cima desses relatórios que a gente consegue embasamento também. Pode ser a aquisição desse dado, ela pode ser não validada pela ciência ainda, mas ela está sendo já. Vários e vários artigos científicos estão mostrando a presença da aquisição de dados desses mecanismos, tá? Desses dispositivos pessoais. Então, isso, em muito pouco tempo, vai virar o padrão de aquisição de dados para a polissonografia, por exemplo. Daqui a pouco a gente vai ter um desses relógios que consegue até... Eles já chamam o SAMU se você entra em bradicardia, eles já conseguem chamar se você fica em assistolia. Então uma ferramenta muito legal que a gente precisa estimular nossos pacientes a utilizar. Tá? Medicamente, tá? Uma justificativa médica. São dados médicos, tá? Para a gente extrair disso. Organizar a rotina de exercício do paciente ou estimular ele a ter uma rotina de exercício também melhora tudo na nossa vida e na vida dele. Então, existem alguns cenários aqui, tá? Existe o cenário do paciente criança, que ao invés de exercícios, a gente vai ter que ver rotina também, tá? Fica dentro da rotina. Pesquisar o nível de atividade física que a criança tem. Para o paciente idoso, eu tenho que ver, então, qual que é o nível de independência que esse idoso vai ter. Porque tem muito idoso de 93 anos que consegue levantar, né? Que consegue fazer um exercício físico, que consegue andar de bicicleta. Raros, mas tem, tá? Então, de todo jeito, idade não é um parâmetro tão assim para eu entender o que um paciente pode ou não. Mas eu preciso perguntar para os nossos pacientes e esclarecer muito bem como é que está indo a vida de exercício, a vida ativa desse paciente, para que eu consiga intervir, para que eu consiga programar a intervenção em relação ao exercício físico também, tá? Então, uma rotina física de exercício, uma rotina disciplinada de exercício, obviamente vai gerar os benefícios dessa rotina. Para os nossos pacientes idosos, eu preciso pensar em adaptações. E aí, essas adaptações vão ser mais bem prescritas para o médico, pelo médico do esporte,
pelo cardiologista, tá? E nós precisamos nos munir de pessoas que são bons cardiologistas e entendem cannabis, que são bons médicos do esporte e entendem cannabis, para que a gente consiga trabalhar na mesma linha, tá? Se exercitar dentro do sistema endocannabinoide promove um aumento de anandamida. Vocês não têm aí na cabeça que exercício aumenta endorfina? Endorfina, ela é liberada através dos picos de anandamida que eu vou ter durante a prática de exercício. Então eu consigo sim, isso aí é ciência e vai estar para vocês em breve, tá lá na nossa biblioteca, se eu não me engano. Eu não botei nada de esporte ainda na biblioteca, mas eu vou botar. Exercício físico aumenta a anandamida, tá? E aumentando a anandamida, aumenta a endorfina. O aumento da endorfina é mediado pelo aumento da anandamida. A gente já conseguiu visualizar isso. Então a gente tem ainda equilíbrio dos níveis glicêmicos, associado com dieta, associado com a correção dos estilos de vida. Nós temos esse benefício. Redução do peso, controle da pressão arterial e todos os benefícios que a gente já sabe que o esporte faz, tá? E, obviamente, se exercitar te prepara para um futuro mais independente. O grau de movimento que você tem hoje, ele é, obviamente, deve ser mantido a todo custo. A gente tem que pegar um paciente que tem qualquer tipo de limitação, por exemplo, e fazer ele ficar com esse grau de limitação o máximo de tempo que a gente conseguir, tá? Esse é um dos objetivos do tratamento com cannabis para paciente idoso, é manter função, tá? Então a gente consegue no Parkinson não evoluir o Parkinson na velocidade. A gente consegue no Alzheimer impedir o avanço do Alzheimer, perda de funções novas, tá? Com a terapia bem otimizada de canabinoides e a terapia tradicional, tá? Mas a gente precisa estimular nossos pacientes, todos, tá? Que podem a fazer exercício. E aqui eu chamo a atenção também para uma coisa muito importante que está dentro do exercício, mas não é exercício, que é alongamento. Força é um dos domínios, tá? Que o nosso paciente vai ter, mas mobilidade é um outro domínio que o nosso paciente precisa manter uma assiduidade, tá? Porque também vai dizer muito do exercício que esse pessoal consegue fazer. Então, alongamentos é algo que você tem que estimular o seu paciente a fazer, e se você não faz, absorva isso, tá? Para a sua vida agora, viva isso, tá? Porque você escova o dente todo dia por um motivo. Você escova o dente todo dia para não ter cárie, para não ficar feio, para não doer, tá? A mesma lógica, uma lógica infantil. Você vai se alongar todos os dias para não ter uma hérnia de disco. Você vai se alongar todos os dias para te preparar para um dia, tá? Não é a mesma lógica. Eu vou escovar o dente para não ter bafo. Eu vou me alongar para não ficar chateado com as dores nas costas que eu posso vir a desenvolver. E se eu vir a desenvolver alguma dor nas costas, eu posso ir e me alongar. Do mesmo jeito que se eu tiver com bafo, eu posso ir escovar o dente, tá? Mas fazendo isso, você vai prevenir que a cárie se instale e uma hérnia de disco não é diferente, tá? É um argumento que é completamente transponível. E vocês precisam entender isso daí e viver isso na vida de vocês, tá? Toda vez que vocês estiverem meio doloridos de alguma articulação, parem, sente no chão e vai se alongar, cara. Isso aí é um pouco de excentricidade, eu vou chamar de excentricidade, né? A gente não pode usar todas as palavras mais, né? Eu vou chamar de excentricidade, mas isso não é nada de excêntrico. Isso daí é o que você devia fazer mesmo, tá? Para a sua saúde articular. Então, assim, tem várias empresas aí que normalizaram já o horário do alongamento. Daqui a pouco toca um sinal, um bip, igual o recreio da escola, e você se levanta e vai se alongar por 15 minutos. Isso daí é uma promoção à saúde, tá? Então, isso daí tem que estar dentro das suas práticas diárias, de você com você mesmo. Mas isso também tem que estar dentro do que você fala para o seu paciente. Você não quer prevenir ele, você não quer melhorar a longevidade, melhorar a qualidade de vida, tem que falar de alongamento. Agora a gente entra num ponto importantíssimo. Consumo de cannabis. Então é algo que se a gente vai passar cannabis para as pessoas, a gente precisa entender como que é a relação da cannabis na vida daquela pessoa. Nós temos 3 tipos de paciente. Nós temos o paciente que nunca usou cannabis. Então, esse paciente a gente não faz a menor ideia do que esperar. A gente vai ver o que a gente vai fazer com ele. Nós temos o paciente que já usou cannabis, que já usou há algum tempo cannabis e hoje não está sendo legal.
Hoje não é uma experiência bacana para ele, ele não faz isso mais porque ele teve algum problema em relação a isso, e isso é muito comum de acontecer. E existem os pacientes que vêm já utilizando. Aí seja um paciente recreacional, que a gente vai ter que conduzir essa consulta por um outro lado, ou um paciente que já está fazendo óleo, já está fazendo cannabis medicinal, tá? Já está fazendo a parte medicinal. Então nós temos esses três universos, tá? E a gente agora vai entender o que fazer dentro de cada um desses universos. Vai mudar um pouco de paciente para paciente, tá? E é muito comum o paciente nos procurar para supervisionar o seu consumo de cannabis, tanto pela via fumada, como pela via oral, como pela qualquer via, tá? Por quê? Porque esse paciente ele quer ter certeza que ele está dentro de uma faixa terapêutica. Aqui, eu já disse para vocês, a gente não vai fazer distinção. Existem muitos pacientes, tá, que fumam mesmo. A gente tem que desaconselhar esse hábito. É um hábito que nós entendemos que é danoso, que é nocivo para a saúde, e a gente tem que desaconselhar. Então é muito comum um paciente chegar para você e falar assim, doutor, o meu primeiro paciente da vida, é um paciente que chegou para mim e pediu, pô, ele era um amigo, me formei em medicina, ele começou a pedir cannabis. Aí ele é DJ, ele tem epilepsia, fotossensível, e para ele não ter crise, ele precisava fumar muita maconha, tá? Então esse paciente ele chegou para mim no consultório dizendo assim, pô, Gui, eu preciso de parar de fumar, velho. Eu quero outra via, porque primeiro, eu tô perdendo a relação de prazer que eu tenho com o fumo, isso aí é um problema. E outra, eu tô fumando muito, tá? Eu tô, tipo, me sentindo mal porque eu estou fumando demais, tá? Ele procurou um auxílio por causa que esse hábito, que é um hábito em relação a se medicar para ele, estava sendo nocivo. Então a gente vai ser solicitado a alguns pacientes, por alguns pacientes, a revisitar e a rever os hábitos em relação a cannabis que eles já vêm fazendo, não só começar cannabis para alguém que a gente nunca pensou em prescrever, tá? Esse tipo de cenário vai acontecer. Então, um paciente que geralmente fuma, ele não está satisfeito com isso, ele vai te procurar para trocar de via. Eu recebi um paciente uma vez de 87 anos, professor aposentado, que chegou para mim e disse: doutor, eu fumo um todo dia. É o meu ritual comigo mesmo. E aí, a religião Rastafari tem um nome para isso, é o I and I, é eu comigo mesmo. É um momento de meditação, tá? É um momento de elevação, de oração que você faz com você mesmo, tá? E ele, dentro desse conhecimento religioso, ele fumava um beck todos os dias, no meio do mato, na fazendinha que ele comprou, porque ele é aposentado e vive na fazenda hoje. E ele chegou para mim e disse: eu não consigo fumar mais, eu não quero fumar mais, eu não devo fumar mais e eu preciso saber o que eu estou botando para dentro. Então, esse paciente a gente vai conseguir revisitar um hábito dele, mas notem, é um paciente de 87 anos de idade, que não era para estar fumando, né? Enfim, a gente vai estar exposto a diversos tipos de paciente diferentes que vão nos procurar para manutenção de tratamentos diferentes, tá? Então, a gente não pode simplesmente sair dizendo para o senhor Severino, tá? Um nome fictício aqui. Ah, seu Severino, não pode usar maconha mais. A gente precisa entender isso, a gente precisa acolher esse paciente, tá? E a gente precisa fornecer as informações e a educação necessária para ele entender que não deve fumar. A gente tem outras vias, a gente consegue acessar o efeito terapêutico por outro lado, né? E isso daí é interessante que a gente consiga entender dos nossos pacientes e conseguir intervir, tá? Mas a gente, para aquele paciente que já usou e nunca teve nada, tá? Nunca teve uma bad trip, o paciente ele é um usuário de maconha recreativa, ele é um usuário de maconha medicinal. Qualquer um desses dois cenários, o paciente já usou e não tem uma experiência ruim, isso quer dizer provavelmente que ele é um bom que ele é um bom metabolizador, que ele metaboliza cannabis de um jeito suficiente, que nunca trouxe problema para ele, tá? Esse tipo de paciente me traz muito mais segurança, menos dor de cabeça, tá? Porque a gente vai entender que para esse paciente vai ser seguro subdose, sem eu esperar uma intervenção, sem eu esperar um efeito adverso. Dentro desse cenário, os pacientes que não vão, tá? Que não vão responder bem, eles não estão aqui dentro.
A gente só está falando dos pacientes que já utilizaram cannabis alguma vez na vida, pode ser uma vez só, tá? Tem algumas pacientes minhas que, quando eu pergunto, elas falam assim: "Nada, doutor, eu já usei uma vez na vida." Quando a gente vai mantendo o relacionamento, né, fazendo o acompanhamento, elas vão depois deixando escapulir que na verdade não foi uma vez, foram alguns anos na faculdade que ela usou cannabis e que nunca foi ruim, tá? Então a gente ainda vai estar falando de pessoas que sofriam preconceito por dizer que usavam cannabis, e a gente tem que dar um ambiente seguro para essa pessoa nos dizer a verdade. Por quê? Dizendo a verdade, a gente vai conseguir esperar e ficar mais confortável, tá? Então o não julgamento e um ambiente confortável para esses pacientes, ele tem que reinar, tá? Para a gente conseguir, então, identificar essas pessoas e elas se manterem felizes e abertas enquanto o seu próprio consumo, tá? Muitas vezes a gente vai para um psiquiatra e ele já pergunta logo de drogas. Qual é a sua droga? Né? E aí a gente fica meio que inibido de falar, eu uso cigarro. Eu já falei diversas vezes que não fumava, eu já usei cigarro na minha vida, né? Então, assim, a gente fica meio que inibido de vez em quando. A gente precisa deixar um ambiente confortável para o nosso paciente se sentir confortável de dizer o detalhe obscuro da vida dele, tá? A gente não está ali para julgar, a gente não está ali para apontar um dedo, a gente está ali para o benefício. E às vezes o benefício é simplesmente entender o consumo de cannabis alto daquele paciente e falar: vamos trocar essa via? Ainda vai ter cannabis, tá? Ainda vai ter o acesso, mas a gente vai supervisionar isso e conseguir diminuir essa dosagem, tá? Então, parte do meu trabalho enquanto médico prescritor de cannabis também é supervisionar e reduzir dosagem dos pacientes que fazem superdosagem. Geralmente, os pacientes que fazem superdosagem são esses pacientes aqui, ó. Paciente que já usou cannabis e que é um heavy user, que usa pra caramba, usa várias vezes por dia, né? E aí são diversos tipos de paciente. Igual eu disse, tem um paciente de 87 anos que chega para não usar cannabis mais. Tem o esportista, nadador que chega porque cansou de fumar e está atrapalhando o rendimento atlético dele, tá? Então, isso daí também é um universo que, independente da sua área, independente se você for um neuro ou médico do esporte, isso daí também é importante de você perguntar. Paciente que consome maconha fumada, mas há algum tempo vem sentindo ansiedade e taquicardia associada ao ato de fumar maconha. O que isso quer dizer, semiologicamente? Como que eu consigo traduzir isso? Isso aqui é um red flag, é um sinal de alerta. É um sinal de alerta para que esse paciente provavelmente deve estar fazendo uma dosagem perigosa de THC, uma dosagem maior do que a que ele pode suportar, e muito provavelmente, tá? Muito provavelmente, ele não está fazendo CBD. Ele não está utilizando o CBD para nada. Por quê? Lembra que eu disse para vocês que a maconha que se vende no traficante, ela só tem THC? Vocês lembram disso, não lembram? A maconha do traficante só tem THC, ela não tem CBD. Então eu não tenho CBD para ser o melhor amigo do THC e acalmar os efeitos, né, ali, eufóricos do THC. E isso realmente pode me dizer que esse paciente está em um desequilíbrio. Isso pode sinalizar que esse paciente pode ser um metabolizador lento de cannabis. E que agora, com maconhas cada vez mais fortes por aí, ele passou a ter uma experiência desagradável. Porque realmente, pessoal, a gente saiu dos anos 60 com cerca de 6 a 12% de THC nas maconhas. E ainda a presença de 2 a 6% de CBD. Tá? O que nós temos hoje aqui, 2024, são maconhas, tá? Que tem até 35% de THC e 0% de CBD. Então notem que realmente quando eu tenho acesso a algo que eu não faço nem ideia, eu sou muito mais susceptível a cair nessa desproporção, tá? Numa proporção que não é medicinal para aquela pessoa. Para algumas pessoas pode até ser, mas a gente não vai brincar com dosagem alta de THC para ninguém, tá? A gente já viu que THC eu tenho que manter a menor dose possível sempre, porque a janela terapêutica é muito estreita, tá? Então, obviamente, esse paciente que tem acesso a cannabis fumado e agora não é uma experiência agradável mais, a gente precisa entender como se ele fosse realmente muito ali susceptível a isso, tá? Ele realmente, provavelmente, está nesse abuso de substância, que quando a gente consegue reorganizar essas proporções, quando a gente introduz um CBD e até um pouco de THC, às vezes a gente pode introduzir para alguns pacientes, pensando em algum objetivo específico.
esse paciente reorganiza a experiência que ele tem com cannabis, tá? E aí, a partir daí, vai ser uma experiência que vai ser agradável e não vai ser desagradável. Isso daqui, esse grupo de pacientes é muito grande, tá? É muito grande. Principalmente porque cannabis está disponível em qualquer lugar. Você compra hoje através de delivery para entregar na sua casa, tá? Então, as pessoas que fazem isso, tá, que consomem cannabis desse jeito, estão realmente susceptíveis a um abuso de substância, porque as maconhas de hoje só têm THC. A gente precisa que vocês entendam isso, para que a gente consiga abordar o paciente da maneira e pelo lado correto. Não é só dizer, o THC é um vilão para você, você não deveria usar THC. THC não é o vilão, é a concentração alta do THC que faz mal, tá? Mas o THC em si tem excelentes propriedades terapêuticas, como a gente já conseguiu pincelar um pouco delas, e ainda vai ficar um pouco mais claro de como que é. Mas, o que vocês precisam saber em relação a esses pacientes? Eu vou dar uma resumida aqui, ó, bem boa para vocês. Primeiro de tudo, vocês lembram que eu disse sobre epigenética? A epigenética, então, é a capacidade que o meu genoma tem de treinar, de responder aos estímulos que eu, enquanto indivíduo, faço questão de botar para dentro. E aí, o meu organismo, ele vai ser treinado, ele vai melhorar no metabolismo. Eu melhorei o metabolismo, aquilo ali ficou suficiente para mim, mas vai chegar num ponto que a nossa epigenética não vai ser possível, tá? Que a nossa epigenética vai falhar, que a capacidade do meu gene de metabolizar alguma coisa não vai ser suficiente para eu metabolizar na quantidade que eu estou botando. E aí, isso daqui acontece, tá? Isso daqui acontece quando eu excedo a minha capacidade self de metabolismo de THC. Isso quer dizer que eu excedi a dose. Então, THC demais, o sinal de THC demais é quando isso começa a acontecer. Quando o paciente começa a te dizer que não tem uma experiência agradável mais com o THC. E aí, isso me deixa um pouco mais confortável também. Por quê? Sabendo que ele já utilizou THC, só que foi bom por muito tempo, deu certo por muito tempo. Isso não predispôs esse paciente a uma crise psicótica, isso não fez ele ter uma crise despersonificante. Não tá legal agora, mas os anos que essa pessoa utilizou cannabis não saem da equação. Eu preciso levar em consideração que esse paciente provavelmente metaboliza cannabis bem, tá? Ou pelo menos ele metaboliza entre uma faixa normal, que agora a gente excedeu. E aí isso vai ser um pouco mais tranquilo da gente manejar. Esse paciente ele não vai precisar de tanta intervenção assim, de tanto acompanhamento. É um paciente que precisa de menos contato. Nós temos aquele paciente que nunca utilizou cannabis na vida, tá? E aí tenta, porque é a grande parte dos pacientes também. É muito comum a gente ver uma senhorinha de 90 anos, meu filho, nunca usei maconha na vida, eu não passo nem perto. Ou então não pode nem deixar ela saber do que é a medicação, a família não pode deixar saber do que é feita a medicação, né? Tem isso também, a gente passa por alguns cenários desses. É igual mesmo, mais ou menos o paciente que não pode saber que tem câncer, tá? Ele se recusa a saber da própria doença. É o mesmo argumento. Mas então esse paciente, ele vai inspirar um cuidado mais cuidadoso, mais de perto, tá? E aí, principalmente se eu estou falando de THC, eu preciso supervisionar essa pessoa que está começando mais de perto, tá? Então, THC mais de perto, CBD nem tanto, mas precisa ser de perto também, tá? Principalmente a metodologia que vocês vão aprender aqui, que vocês estão aprendendo nesse curso, ela leva em consideração que você vai ter um cuidado fora da consulta com o seu paciente, tá? Inerentemente, isso aí vai ter que estar no meio da discussão. E aí, a gente vai ter uma relação médico-paciente com o nosso paciente muito melhor. A gente vai conseguir manter o nosso paciente numa faixa terapêutica supervisionadamente, tá? Mas é como? É começando de baixo e subindo devagar. É aquela máxima que vocês já aprenderam. E eu disse que vocês iam ouvir isso repetidas vezes aqui no curso. Então, quando eu começo de baixo, vou titulando para cima, eu subo a escadinha do paciente, vai chegar aqui numa zona em que eu encontro o benefício terapêutico desse paciente
com a consciência, tá? Com a supervisão. E é justamente isso que esses pacientes precisam, tá? A nossa metodologia aqui vai te ensinar um acompanhamento semanal. Então, na semana 1, na semana 2, na semana 3, na semana 4, a gente vai acompanhar esse paciente, revisar as doses, revisitar os objetivos, tá? Pelos quais a gente prescreveu cannabis para ele, para início de conversa, e aí encontrar uma dose individual. Eu gosto de dar analogia da piscina. Antes de você entrar na água, de qualquer piscina, de qualquer cachoeira, de qualquer lugar, você não bota o dedinho na água antes? Você vem aqui, ó, e testa. Eita, tá frio. Eita, tá quente. Eita, é fundo. Eita, não é fundo, é raso, tá? Então, é a mesma coisa. Cada paciente vai ser uma piscina, tá? Que eu não sei se tá fundo o suficiente para eu pular de cabeça. Geralmente, não tá. Né? A gente aprende isso com as nossas mães. Eita, não pula de cabeça numa piscina que você não conhece, né? É justamente a mesma lógica. Eu gosto de trazer lógicas infantis porque não é tão complicado assim cannabis, pessoal. Não é. Quando você bota o dedinho na água, quando você apresenta essa substância para o paciente virgem, o organismo dele vai começar a sua epigenética. Você apresenta essa substância para o paciente e a partir daí o metabolismo dele vai dizer consigo ou não consigo. E aí a gente vai conseguir pescar isso de um jeito controlado, mesmo se esse paciente intercorrer com a medicação ou com a reação adversa, a gente sabe onde a gente vai estar em dose, a gente sabe o que esperar de interação medicamentosa, a gente sabe o que intervir, como intervir para esse paciente, tá? Então, apresentar a substância para que o metabolismo dele comece a sua jornada de reconhecimento dessa substância e se prepare para poder metabolizar isso da melhor maneira possível, tá? Aí, obviamente, esses pacientes vão precisar de um contato maior com você, de uma rotina, de uma disciplina para interações, tá? A gente vai ver isso numa aula específica de acompanhamento que a gente vai dar lá na frente, tá? É um ponto que é o nosso grande diferencial, tá? É o método de acompanhamento que a gente desenvolveu aqui. Então, isso vocês começaram a pincelar agora. A gente vai começar a aumentar esse grau de conhecimento clínico que vocês têm a partir da semiologia, tá? A partir do reconhecer no nosso paciente. E são muitas coisas a se reconhecer, como vocês estão vendo. É uma aula que está até agora com 1h30. Eu não vou nem dar outra aula, porque era mais 1h30, tá? Vai ficar para a próxima. Mas, entendam, pessoal. Coisas a se perguntarem. Não é tão simples assim lidar com cannabis. Outra coisa complexa, com tudo que a gente tem que entender. Vocês viram na aula passada um pouco de interações medicamentosas. O que tem interação ruim e o que não tem interação ruim, não viram? E aí é a hora de perguntar os remédios. Isso quando um paciente já não chega com a caixa de remédio, pá, joga na sua frente assim e sai da frente, né? Aí, beleza, tem que categorizar, tem que anotar cada remédio bonitinho que o paciente toma, com qual dosagem que o paciente toma, tá? Importante, não é só escrever, o paciente toma lamotrigina. Tá, mas ele toma quanto de lamotrigina? É 100? É 200? É 300? É quanto? Tá, eu preciso saber disso. Então, medicações em uso, não vou nem dizer que é importante, né? A gente sabe que interações medicamentosas são algo bem perigoso, bem importante de eu esperar, e eu preciso me manter sharp, afiado nisso. Importantíssimo para a gente conseguir programar interações possíveis. Importantíssimo para a gente começar também num pensamento de desmame de algumas medicações, e desmame vai ser o assunto da nossa próxima aula, tá? Mas é extremamente que os seus pacientes te procurem já fazendo uma polifarmácia. Polimedicados, com 30 medicações na prescrição, com 41 medicações na prescrição, igual eu já vi, tá? Principalmente se você vem do nutrólogo. Se você vem do nutrólogo, aí você sai com 50 mil coisas que enchem e engordam a sua prescrição. Então é extremamente comum você vir com um paciente polimedicado. E aí você precisa sentar, respirar e começar a entender as relações que a cannabis vai ter com essas medicações e qual que é o potencial, né, de interação que essas medicações vão ter com cannabis. No site, tá? No Notion, que é o nosso arquivo para vocês terem acesso, tá? Tem um site que é o Medscape, que é um dos sites que a gente tem para jogar as interações medicamentosas.
Então isso daí já não precisa nem decorar mais, é só você saber que existe, importante saber que existe, e saber aonde procurar. Tem um site lá, no nosso Notion, na parte, deixa eu abrir aqui para ver para vocês. Tá na aba de métodos, na aba que eu mostrei para vocês, é o Medscore, tá? Lá nós temos a aba de interações medicamentosas. Vocês vão se deliciar com isso em algum momento e de vez em quando eu ainda uso, tá? Tipo, site desses para pesquisar. Obviamente, a gente com a nossa prática clínica, a gente vai absorvendo isso, a gente vai decantando esse conhecimento, então eu sei que todo paciente que faz varfarina vai ter interação, tá? Tem algumas medicações que vão chamar a nossa atenção, não são tantas assim, então é fácil da gente aprender, mas no começo, utilizem a ferramenta do site para vocês pegarem a mão, tá? Para vocês lembrarem e fixarem bem das medicações que vão ter interação medicamentosa negativa, tá? Medicações já tentadas é importantíssimo para a gente também conseguir categorizar e escrever as relações negativas que os nossos pacientes já tiveram de falhas terapêuticas, tá? Isso embasa vários argumentos jurídicos e médicos. Então, se eu sei que o nosso paciente já utilizou medicações, não se deu bem, eu não posso tentar essas medicações de novo, tá? Primeiro ponto, não posso botar mais. Segundo, e isso é uma informação importante, principalmente na regra do uso compassivo. Eu preciso elucidar e descrever as medicações de falha terapêutica. Eu preciso ter essas informações muito bem detalhadas. Qual efeito adverso o paciente sentiu com qual medicação, tá? Porque isso faz parte dos documentos que vão embasar a nossa prática clínica e que vão fazer também o paciente conseguir sucesso em outras empreitadas, como judicialização, como um acesso ao plano de saúde, como acesso à Defensoria Pública da União, como acesso a qualquer outra das entidades que necessitarem de uma justificativa. A Anvisa, por exemplo, vocês viram nas primeiras aulas, que ela nos obriga a ter um acompanhamento. E essa metodologia que vocês estão aprendendo, ela já sana todos esses problemas, tá? Porque a Anvisa não requer que a gente tenha um acompanhamento, a gente tem esse acompanhamento. A gente sabe quais medicações deram problema para o nosso paciente também. Isso daí não tem como passar, né? Isso aí tá na anamnese obrigatória da cannabis. Exames, né? Exames, um ponto importante para a gente falar é o seguinte, tá? Aqui eu gosto de trazer a política do retorno aqui quando a gente está falando de exames, tá? Porque é o seguinte, pessoal, nós médicos, dentistas, profissionais da área da saúde, nós somos profissionais liberais. Tá? Nós somos a mesma categoria da profissão mais antiga do mundo, tá? Que é, no final das contas, um profissional liberal. Tá? E retorno é algo que a maioria dos profissionais liberais não oferece para o seu cliente. Vamos assim dizer, para não falar palavras de baixo calão aqui. O que a gente tem que entender? Retorno médico só é obrigatório pela Lei de Defesa do Consumidor se eu solicito exames e exclusivamente ver e dar o parecer da conduta sobre os exames solicitados, tá? Isso é um ponto que nós precisamos que vocês, profissionais da saúde, entendam, porque isso daí fala a favor da sua prática clínica. Tá? Você pode escolher dar retorno para os seus pacientes. Você pode exercer essa política dentro do seu consultório, tá? Sabendo que metade do seu tempo provavelmente vai ser gasto com consultas que não vão te gerar renda. E você só é obrigado a fazer retorno se você pedir exame. Tá? Você, inclusive, pode disponibilizar um canal online. Tá? Isso aí é pela lei do Código de Defesa do Consumidor. Nós podemos criar um canal online para avaliar o exame desse paciente. E o nosso acompanhamento já vai fazer isso, já vai criar um vínculo online com o seu paciente. Então não há necessidade do paciente voltar para uma consulta, gastar um tempo de uma consulta que você poderia estar fazendo outra consulta com outro paciente para mostrar um exame. Você pode fazer isso online, tá? Então, entendam isso, por favor, porque isso fala muito a favor da sua prática clínica. Você vai conseguir aumentar o seu lucro só fazendo isso, só obedecendo isso, tá? Isso não é uma prática desumana, isso não é uma prática desleal, tá? É simplesmente você exercendo a sua profissão de profissional liberal, tá?
Ih, eu queria apagar, mas baguncei aqui. Falando de exames, a gente tem que separar um tempo da nossa consulta para poder ver os exames que o paciente traz. Igual remédio, de vez em quando o paciente vai trazer 3 ou 4 pastas cheias de exame para a gente ler, para a gente documentar. Isso daí, hoje, através da telemedicina, é muito mais fácil, tá? Então, a telemedicina, ela te dá um espaço para o paciente, ao invés de trazer todos os exames, ele fazer o upload de todos os exames dentro do próprio prontuário dele, que aí fica uma coisa que eu não preciso ir lá e botar, a minha secretária não precisa ir lá e fazer. Nós já conseguimos essa demanda já organizadinha através, né, de alguns aplicativos. Dependendo do aplicativo que você usa para telemedicina, isso daí é muito fácil de fazer, tá? E aqui na nossa clínica do Instituto a gente tem isso, é muito fácil, tá? Bom, dá para a gente organizar as demandas de exames e é algo que a gente precisa fazer, não tem outra alternativa, até para juntar argumentos jurídicos, argumentos médicos, para embasar então as nossas solicitações e a nossa prescrição, né? Lembrando que toda medicação, ela tem que ser prescrita frente a um objetivo. Se eu não tenho um objetivo terapêutico, eu poupo o paciente dessa prescrição, tá? E isso daí a gente precisa sempre se lembrar também. Contraindicações. Aí é algo que vocês ainda vão ver uma aula específica, mas dentro da semiologia a gente precisa falar e precisa explicar as contraindicações aqui, pelo menos por alto, para que a gente consiga lembrar da importância de pesquisar contraindicações na nossa anamnese também, tá? Nós vamos ver que gestação é a única contraindicação absoluta que nós vamos ter, tá? A única. E também, tá? Absoluta em relação ao THC é intolerância prévia, o paciente esquizofrênico e em relação ao THC. Mas gestação vai ser uma contraindicação absoluta para todos os canabinoides, tá? Tudo que nós temos de ciência hoje embasam que dá errado prescrever cannabis e usar canabinoides na gestação, tá? E isso é um risco que ninguém pode correr. Então, quando a mulher deseja engravidar, manifesta desejo de gestação, ou então quando ela descobre que está gestante, que pode acontecer mais facilmente até, nós precisamos entender que essa paciente, ela precisa me comunicar, eu preciso dizer para a paciente que ela não pode usar cannabis grávida, tá? Então toda mulher em idade fértil, eu preciso falar, olha, descobri que está grávida, me avisa, tá? Quer engravidar? Como é que tá esse desejo? Ah, não, Deus me livre de agora. Beleza, então quando você descobrir, se descobrir algum dia, você me avisa para a gente interromper e escolher outra via, tá? Ou então a mulher vai chegar para você e vai dizer, ah, não, mas eu não tô nem aí, eu vou fazer na gravidez mesmo. Aí, pelo menos, o nosso papel de desaconselhar e de desprescrever, ele tá tendo ali tá em dia, tá? Nós vamos ter contraindicações que são relativas a várias coisas. Principalmente, grandíssima parte, em relação ao nosso querido amigo THC. Realmente o THC é mais problemático nessas situações, tá? Então aí a gente vai precisar entender que a maior parte das contraindicações relativas vão ser relativas ao THC ainda, principalmente porque o THC tem uma janela terapêutica pequena. Ih, eu não tô nem... Ah, agora deu certo. O THC tem uma janela terapêutica muito pequena, então vai ser fácil a gente errar a mão nele. A maior parte das contraindicações relativas são em relação ao THC. Intolerância prévia, arritmia de difícil controle, então arritmia eu não posso nem pensar em usar THC. Esquizofrenia, tá? Pessoas que tiveram já episódios esquizofrênicos, episódios paranoides, é interessante evitar o THC, tá? Nessas pessoas. Isso aí é ciência, a gente não pode ignorar. O uso de anticoagulantes, como a varfarina, como o rivaroxabana, que são extremamente comuns em pacientes pós-AVC, pós-infarto, tá? Nós precisamos entender que é uma contraindicação relativa, tá? A gente vai ter um momento para entender isso um pouco melhor ainda lá na frente, mas não é uma contraindicação absoluta fazer cannabis e anticoagulante. É uma contraindicação relativa ao estado que aquele paciente se encontra, e isso vai conferir uma dificuldade técnica na sua prática clínica, porque aí esse paciente você vai ter que ser mais ativo em pesquisar, tá? Em pesquisar interações. E também existe a chance de hepatotoxicidade, principalmente quando são pacientes polimedicados. Quando é um paciente polimedicado, aí tudo que pode acontecer mais fácil.
Então, paciente com polifarmácia, você vê que o paciente está fazendo várias medicações psicotrópicas e que as medicações têm potencial de interação, você tem que se questionar, vale a pena? E aí é relativo. Você pode concluir que vale a pena e a gente começar, e pode concluir que não vale a pena. Mas se você concluir que vale a pena começar cannabis para esses pacientes, aí você vai precisar ter, então, um pouco mais de trabalho, né, na supervisão desses pacientes. Beleza, acabamos, tá? Com o roteiro da anamnese. O que perguntar? Até aqui a gente já conseguiu responder quais são os objetivos do nosso paciente, por que ele procurou nosso atendimento, o que a cannabis pode fazer por ele, tá? E aí nós precisamos então elencar esses objetivos, eles têm que estar bem claros e bem escolhidos, porque é muito difícil a gente também trabalhar com vários objetivos ao mesmo tempo, tá? E quase que impossível a gente fazer muito em relação a isso daí. Então a gente precisa escolher alguns objetivos, tá? E trabalhar na aquisição de concluir esses objetivos. Insônia, para os pacientes que se queixarem de insônia, trânsito intestinal, para aqueles pacientes que se queixarem de trânsito intestinal, enfim, qualquer um dos objetivos primários do paciente, nós precisamos identificar, porque é assim que a gente vai conseguir rastrear, tá? E fazer essa manutenção e saber o que perguntar quando o paciente mandar um oi pelo WhatsApp. Você vai abrir o prontuário dele, você vai ver os objetivos terapêuticos. Ah, esse paciente é um paciente de ansiedade. Ah, esse é um paciente de insônia. Ah, ele está fazendo essa dose. Então, isso bem definido faz sentido para, primeiro, a gente entender o nosso paciente, o universo dele, e também para a gente entender o nível de acompanhamento que esse paciente vai precisar ao longo do nosso acompanhamento, o nível de interação que ele vai requisitar. Se é um paciente muito complexo, com vários tipos de patologias que vão se beneficiar do nosso tratamento, a gente sabe que ele vai ser um paciente que vai mandar um relatório maior, que vai ser um paciente mais complexo, mais difícil de entender um equilíbrio, porque são várias coisas, né, para modular. Objetivos simples são mais fáceis da gente fazer a aquisição, né, de concluir esses objetivos. Mas identificar os objetivos é o primeiro passo. Nesse modelo de anamnese todinho, a gente conseguiu identificar os objetivos. A gente conseguiu se preparar para eventualidades. A gente conseguiu se preparar para o estado de metabolismo self do paciente. E aí faz tudo mais sentido, tá? Principalmente escolher um objetivo, saber o que eu vou fazer primeiro. E aí nós vamos entender que, já mencionei isso, tá? Lembra que eu falei que nós vamos anotar coisas importantes para trazer em algum outro momento? Se nós identificamos que o nosso paciente ele é um paciente de redução de danos, a gente precisa abrir esse objetivo. Nós precisamos conversar com todos os nossos pacientes que fazem cannabis pela via oral para estimulá-los à substituição, tá? Esse é um objetivo primário numa consulta de cannabis e que eu identifique que o paciente ele fuma maconha. Tá? Eu necessito de trazer essa informação para ele enquanto médico. Fumar não faz bem, fumar faz mal, fumar aumenta o câncer. Tá? Ah, fumar maconha não aumenta. Aumenta. Nós já sabemos, tá, que fumar maconha aumenta o índice de câncer de pescoço, de cabeça, de câncer de boca, de câncer de língua, de câncer de pescoço, qualquer um deles. Tá? Realmente faz sentido. Se é algo que faz mal para o meu paciente, eu preciso chegar e estimular a redução de danos, sim. Nem sempre a gente vai conseguir, mas é nossa obrigação mencionar e trazer isso como informação, tá? E aí o paciente que ele já consome a cannabis por via oral, ele precisa ser estimulado a adotar a via oral. E aquele paciente que você viu que ele é um paciente que consome outras coisas, por exemplo, cocaína. Se você é psiquiatra e trabalha com isso, tudo bem. Agora, se você não se sente confortável nisso, referencie esse paciente para algum colega, tá? Aqui também é momento de tomar a decisão de referenciar o paciente ou não. Se você vê que esse paciente é um paciente que é viciado em pornografia, nós precisamos encaminhar esse paciente para uma psicoterapia, para um atendimento especializado, tá? Se você já não souber manejar isso. Então, isso tudo é interessante da gente trazer como redução de danos. Redução de danos aqui não vai ser só fumar maconha, nem usar cocaína, nem ver pornografia. Vai ser todos os tipos de comportamentos viciosos que a gente sabe que a cannabis pode ajudar. Nós sabemos muito bem que cannabis pode ajudar na extinção de comportamentos compulsivos e abusivos, tá? Então, esse tipo de paciente, principalmente esse tipo de paciente, nós precisamos estimular e
estimular e incentivar esse paciente a trocar a relação dele de THC e incluir o CBD, porque a partir do momento que a gente inclui o CBD em uma dosagem alta de CBD até, a gente consegue começar a equilibrar os efeitos aqui, ó, dessa dosagem biodisponível altíssima do fumo. E aí a gente começa a equilibrar esse paciente, tá? Então, redução de danos, a gente vai sempre ter que pensar nisso, sempre pensar em estimular o paciente com o CBD, tá? E aí depois a gente consegue acompanhar esse paciente para ver se está funcionando, se está dando certo. Se não tiver, a gente pode encaminhar. Ou você já pode encaminhar, né, a partir do começo, a partir do momento que você identifica esses comportamentos, tá? E aí a conduta. Vocês vão então definir a conduta medicamentosa que vocês vão fazer para o paciente, né? O que vocês vão prescrever. E aqui vocês podem prescrever THCV, vocês podem prescrever CBD, CBN, THC, tá? Isso tudo se fizer sentido frente ao objetivo que você traçou para o paciente, tá? Então a conduta aqui, ela obviamente ela vai ser a última coisa, né? Porque a gente teve que colher todas as informações antes, mas aqui é o momento que você vai escolher a terapia, vai escolher a fonte e vai discutir, tá? Discutir a aquisição. Aqui no Instituto, pessoal, vocês vão ter um relacionamento com as empresas que eu acho as melhores empresas do ramo, tá? E isso não vai impedir vocês de desenvolver o seu networking com outras empresas. Mas é muito importante que a gente direcione o nosso paciente para a aquisição de medicações que a gente confia, tá? É muito comum chegar no meu consultório um paciente que já tem uma prescrição de outro médico. E aí falar, doutor, eu não sei se essa medicação aqui é boa. Nem eu, tá? Às vezes eu conheço, às vezes, assim, quando eu conheço a marca, quando eu já vi o fabricante, quando eu conheço, né, o laudo de coeficiente de análise, certificado de análise, que é uma aula também que vocês vão ter só para isso, tá? Como identificar uma boa medicação, como entender uma medicação boa de cannabis, tá? Vocês vão ter um momento só para isso. Mas se eu entendo, então, que o paciente está exposto a uma medicação que eu não conheço, meu dever é dizer, eu não conheço essa marca. Eu posso prescrever outra, tá? Eu posso. Principalmente se o paciente está numa consulta comigo, tá? Eu posso prescrever a que eu acho mais adequado. É meio antiético a gente sair desprescrevendo coisa dos outros médicos, mas se o paciente pagou uma consulta com você, ele quer a sua opinião, tá? A gente pode também procurar saber, ir atrás de conhecer essa marca que o paciente recebeu de prescrição, tá? Aí, geralmente, você tem que pedir o contato para o paciente, tá? Você conhece alguém que vende essa marca? Porque geralmente o paciente não conhece, tá? E é aqui que a gente precisa de mandar o paciente para o lugar certo. De mandar o paciente para um lugar, uma associação, para uma empresa farmacêutica ou para uma empresa importadora, que você conheça os produtos, que você ateste e conheça que aquele produto realmente é um produto farmacêutico, que entrega uma qualidade interessante e que isso não vai oferecer um risco para o seu paciente. Muitas marcas oferecem riscos inerentes, tá? Principalmente pela baixa qualidade. Tem muita marca que é artesanal, enfim, tem até marca de importado, viu, gente, que entrega coisa ruim, tá? E a gente precisa escolher o que a gente vai fazer e direcionar o nosso paciente para a aquisição. Então aqui, formalmente, começa o pós-consulta. O pós-consulta é parte da metodologia que vocês vão entender na próxima aula, tá? Nas próximas aulas a gente vai conseguir trazer isso um pouco mais claro para vocês. Essa aula é muito chata, é muito densa, mas se eu não falasse de todos esses detalhes, talvez vocês deixassem escapar alguns deles, tá? E eventualmente vocês vão deixar escapar algum desses detalhes. Às vezes não vai ser relevante para a história do paciente, mas essa aula de semiologia é muito bonita, porque a gente consegue então materializar sinais e sintomas da deficiência endocannabinoide, como reconhecer um paciente que está apresentando um sinal de deficiência endocannabinoide. Com tudo isso que vocês perguntaram nessa anamnese, que está nesse modelo, vocês conseguem traçar se o paciente tem um erro alimentar, se ele tem um erro de descanso, se ele tem um erro de exercício, se ele tem um erro de estímulo, se ele tem um erro medicamentoso. A gente conhece, então, o nosso paciente na totalidade, tá? Eu acho ainda que a prescrição, ela precisa ser muito bem pensada e muito bem orientada. E depois de definida a sua conduta, tá? Independente do fabricante que você vai fazer, você vai se basear sempre pelo seu paciente. Não é pelo objetivo dele? Você vai se basear também por quais canabinoides esse paciente pode receber. Tem paciente que não pode THC, tem paciente que não pode
derivados de THC, a gente vai ter que utilizar um óleo broad spectrum. Tem paciente que não vai poder nem o broad, por exemplo, um paciente que eu atendi outro dia de 5 meses de idade, ele não pode, ele só pode o isolado, tá? Então esse paciente, obviamente, a gente precisa escolher ainda quais são os canabinoides para cada paciente. A gente tem que pensar no perfil de terpenos. Lembra que eu falei de terpenos em algumas aulas atrás? Olha os terpenos voltando aqui para fazer uma aparição importantíssima num detalhe bem pequenininho. Lembra do efeito comitiva? Lembra daquele efeito comitiva que eu falei? Se vocês não lembram, vão assistir a aula de farmacologia. O efeito comitiva, então, é o efeito que aquela medicação full spectrum, broad spectrum, começa a apresentar porque tem outras, né, propriedades terapêuticas dentro daquela medicação. Os terpenos, que a gente viu que fazem parte, né, da origem dos canabinoides, os canabinoides são feitos de estruturas de diterpeno, tá? Eles obviamente vão ter influência. E aí, para algumas patologias, a gente faz sentido de pensar num perfil de terpenos específico. Isso daí vai ser conhecimento que vocês vão adquirir ainda, não precisam se preocupar. Mas eu preciso pensar no perfil de terpenos, tá na hora, é essa a hora de pensar, tá? E eu preciso decidir a via de acesso mais adequada para o paciente. A gente lembra que eu posso ter supositório, eu posso ter jujuba, eu posso ter um extrato, uma extração, eu posso ter flores in natura, eu posso ter a tintura, eu posso ter o óleo. E aí escolher essa via vai ser importantíssimo, imperativo. Mas lembrando que a gente vai sempre preferir a via oral, tá, pessoal? É na via oral que a gente tem, então, a melhor, vamos dizer assim, segurança. Biodisponibilidade menor, picos menores, e aí o nosso paciente só tem a ganhar. Se ele conseguir entender a via oral e interagir bem com a via oral, a gente limita a necessidade que ele vai ter de procurar cannabis de outras vias, tá? Muito comum, paciente que chega no meu consultório também, que a intenção não era parar de fumar, tá? A intenção era outra. E aí, ao ter acesso a cannabis e equilibrar o seu sistema endocannabinoide, ele perde a necessidade de ter que ficar mantendo aquilo, principalmente porque a via oral, ela demora mais para passar, tá? Então é mais ou menos isso. Aqui vocês vão ter acesso a um modelo de anamnese que já está lá no Notion, tá na aba de modelos. Vocês encontram esse modelo de anamnese lá. Se vocês tiverem alguma sugestão também para a gente incluir alguma pergunta que eu não incluí, fico aberto. E vocês podem modificar esse modelo de anamnese da maneira que vocês acharem melhor para adequar a sua prática clínica. A gente aqui ainda não falou do modelo de anamnese para TEA, que o TEA vai ser uma aula específica. Tá? Aí sim eu vou trazer um modelo de anamnese específico para transtorno do espectro autista para vocês. Tá? Mas era isso. Um último recado que eu gosto de dar para vocês é que, pessoal, a gente não vai ser anticientífico em momento nenhum. Apesar de trabalhar com cannabis, apesar da gente entender as medicações de origem vegetal como excelentes opções medicamentosas, eu não posso simplesmente armar uma cruzada contra medicações farmacêuticas, tá? Não é esse o objetivo, não é demonizar, não é desprescrever coisas que não precisam ser desprescritas. A gente precisa mencionar isso para vocês sempre, tá? Porque tem muitas pessoas que acham que agora que a gente vai começar cannabis, a gente vai desprescrever o resto das coisas. Então, para a gente se preparar para a próxima aula, eu preciso deixar essa mensagem. Não seja anti-científico, tá, pessoal? Porque é anticientífico você desprescrever medicações tradicionais e que tem evidência científica tradicional, tá? Que tem evidências científicas robustas da sua empregação, do seu papel no tratamento dos pacientes, tá? E com isso, eu agradeço por fim, tá, a atenção de vocês. 2 horas de aula, que aula tensa, né? Mas é isso. Muito obrigado pela presença de vocês que ficaram aí online até agora. Nossa próxima aula a gente vai começar a falar sobre os desmames, que é um assunto que a gente não vê em lugar nenhum, tá? A gente não vê em outro lugar senão pensando em desprescrever medicação, tá? A universidade não ensina a desprescrever. E a gente precisa conversar um pouquinho na próxima aula sobre desprescrição. Eu ia juntar essas 2 aulas, ainda bem que a gente não vai juntar, tá? Mas é isso, pessoal. Boa noite para vocês e até a próxima.